Bom dia, pessoal. Dando continuidade aí às nossas correções do PET, nós partimos agora para a quarta semana e última, né? O PET da semana 4. E aqui nós vamos conhecer não que vocês já conhecem, né? Vamos aprofundar um pouquinho sobre charge. A charge é um gênero jornalístico que se utiliza de imagens, que é a linguagem não verbal, certo? A linguagem não verbal é quando é carregada de imagens e não tem expressões escritas. Mas a charge, ela é mista. Ela tem a imagem, tá certo? Mas ela também tem expressões escritas ali. Muitas vezes ela vem sozinha, somente ali com uma interjeição, né? E a imagem, enfim, o tema dela tem que ser um tema bem atual, polêmico, discutido na atualidade. Normalmente, ela carrega uma posição, né, uma tese, um ponto de vista do veículo onde ela está sendo ali, o veículo de comunicação onde ela está sendo postada. A charge é uma crítica, né, irônica, que reflete situações do cotidiano, do dia a dia, principalmente do nosso aqui no Brasil, ultimamente, que tem de charge falando sobre governadores, governantes, presidentes, políticos, né? A questão da Covid. Então, hoje temos muitas aí que às vezes a gente só entende, são questões que a gente só entende a crítica ali que está incutida porque a gente vivencia no momento a situação. Mas, por exemplo, daqui 100 anos, para você entender uma charge que foi vinculada em alguma mídia hoje, é preciso conhecer o assunto, né? Historicamente falando, se você não estiver dentro do tema, do assunto, não tem como você, às vezes, compreender o que tem de crítica, de ironia ali naquela charge. Ela é um estilo, né, de texto que tem imagem com a finalidade de fazer uma sátira, uma crítica, por meio de caricatura, acontecimentos atuais, tem um ou mais personagens envolvido. A palavra charge, ela é de origem francesa, significa carga. Legal, né? Carga, ou seja, exagera nos traços, então coloca uma carga maior ali nos traços, certo? De algo para tornar-se burlesco, para tornar-se realmente para chamar atenção, tá certo? A charge, ela transmite uma mensagem e essa mensagem, ela acaba fazendo a gente mudar de ideia muitas vezes, fazendo a gente pensar em outras coisas, né? Às vezes a gente antes não aceitava, então ela acaba com os seus ali, na sua estrutura, argumentando, né? Porque nela o autor expressa a visão dele, o ponto de vista dos fatos, né, daquilo como que ele enxerga o mundo, tá certo? Então, surgiu aí no século XIX e trouxe à tona para nós aí a necessidade do público expressar a indignação, a insatisfação, principalmente em relação ao governo, né, que muitas vezes ele é mais política, né? Ela é muito politizada. Então, toda charge representa o momento que a gente vive, o momento histórico, né? Ela tem como característica a linguagem verbal e não verbal, ela discorre sobre fatos sociais ou políticos, tem um posicionamento principalmente editorial. Se você, por exemplo, for numa página de Facebook onde o perfil ali seja de direita, a charge que ele vai postar ali é com o ponto de vista da direita. Se você for para um perfil onde seja de ponto de vista da esquerda, a charge postada ali vai ter o posicionamento da esquerda, tá certo? Por quê? Porque normalmente retrata o ponto de vista de quem escreve, de quem fala, né? Onde é que é circulada a charge? A charge, ele é do gênero jornalístico, né? Então, ele é bastante usado no meio jornalístico. Por exemplo, a gente encontra muitas charges de jornais, diariamente nos jornais, nas grandes folhas ou das pequenas cidades também.
E qualquer um consegue fazer, basta ter um ponto de vista crítico, né? E a questão da efemeridade, ou seja, a charge ela tem muita importância no momento em que ela foi escrita, no momento de circulação dela. Por quê? Porque ela retrata um acontecimento contemporâneo. Por isso que ela é efêmera, ela passa rápido. Por exemplo, uma charge que foi feita na época da Copa no Brasil, hoje, quem não vivenciou aquela época não vai entender muito bem o porquê ali da crítica do nome das bolas, né? Na época em que criou o troféu lá da Copa do Mundo, né? Então, nós temos que conhecer o momento para a gente poder interpretar uma charge. Ela exagera, ela aponta um exagero, né? Um exagero para provocar o quê? Para provocar o humor, o riso. Mas junto disso, a crítica, tá certo? É no exagero que o chargista ele consegue reforçar aquilo que ele tem de princípio, aquilo que ele quer realmente mostrar. Então, ela é humorística, ela é cômica, irônica, satírica. Então, quando a gente faz uma análise de uma charge, a gente vê que ela própria explica a piada, tá certo? Então, uma curiosidade sobre as charges é que as TVs começaram o uso através de obras dos cartunistas. Nós temos muitos cartunistas, principalmente Maurício Ricardo, que às vezes ele é muito famoso, ele já até participou de programas como Big Brother Brasil, para poder fazer a sátira, né, por meio da charge dos personagens que estão ali, exagerando os pontos, tá certo? E nós vamos ver agora que a atividade 4, né, da semana 4, atividade 1 da semana 4, traz isso aí para a gente poder perceber essas diferenças. Então, tudo que eu falei para vocês aqui, ó, ela retrata a realidade, é usada em notícias, né, de relevância para retratar fatos sociais e políticos. Ela originou no jornal, ela é uma crítica jornalística, né? Uma crítica ali que está sempre nos jornais, nesses grandes veículos de comunicação. E ela reflete a tese, o ponto de vista daquele veículo em que ela está ali postada. Ela é um texto visual, porque ela tem linguagem não verbal também. Ela utiliza o humor. Ela se alimenta de novidades, ou seja, o que está acontecendo agora é o que vai aparecer na charge. E ela é efêmera porque ela é rápida demais, é o que eu expliquei para vocês. Tá certo? Passando para frente. Nós temos uma charge aqui bem antiguinha, viu, gente? 1982, na Copa. Aí a gente vê aqui, para vocês verem quanto tempo faz, né? Vai para quase 30 anos aí já. E aqui nós temos um abismo. Aqui nós temos um brasileiro com uma carinha bastante triste, desacostoado, embrulhado na bandeira do Brasil com a frase "Pra frente, Brasil". Né? Aqui a gente terminava um período aí de ditadura no país, a gente ainda tinha, né, carregava ali, eu me lembro bem dessa época, carregava essa questão aí da autoridade, do autoritarismo, não tinha muita democracia, estávamos começando, nós estávamos engateando. E aqui embaixo a gente vê aquela corrente para frente. Aí a gente vê representando a corrente, seria a corrente que eles falam, a corrente de pessoas, né, que se juntavam, davam as mãos e caminhavam, mas olha o abismo, a corrente está puxando ele para o abismo, tá certo? O gênero charge, ele é jornalístico, utiliza-se de imagem para expressar a coletividade, tem um posicionamento editorial do veículo, foi o que eu falei. Se tiver num perfil de esquerda, vai ter a posição, ponto de vista de esquerda. Se tiver num veículo de comunicação onde o perfil é de direita, vai estar, né, defendendo ali a direita. Então, a gente precisa entender isso, que a crítica ela é carregada de ironia. Então, a gente não pode se formar, né, formar a nossa opinião por meio. A gente tem que ver, olha, essa charge, olha que legal, tá fazendo essa crítica, mas em qual veículo de comunicação? Você vai ver, não, esse veículo é de esquerda, por isso que ela está falando bem da esquerda. Não, esse veículo é de direita, por isso que está falando bem da direita. Então, a gente tem que ter esse ponto de vista também, tá certo? Situações do cotidiano, falei para vocês também, que é do dia a dia do contemporâneo, que ela é oriunda do francês,
que significa carga, a carga no sentido de exagerar, de pesado mesmo, porque retratam situações que eles querem mostrar realmente a parte do exagero, a mensagem irônica, certinho? Charge política. Por ser íntima da atualidade, a charge ela é utilizada nos debates jornalísticos, tá? Você encontra muito no jornal, principalmente de jornais que tratam de política. É praticamente obrigatório, né? Tem gente que já sai procurando, pega o jornal, já sai procurando tirinha em charge, tá certo? E tem os lugares destinados ali em cada caderno ali do jornal, ou em revistas também políticas, econômicas, né? Tá sempre ali, tem um lugarzinho deles ali que as pessoas, às vezes, já vai procurar pela charge para saber qual vai ser o tema da semana. Então, por meio da charge, o leitor, ele cria uma capacidade de compreender a dinâmica dos acontecimentos atuais, ocorridos no mundo, tá certo? Então, o chargista, ele tem que estar inteiramente por dentro de todo e qualquer tipo de assunto jornalístico para ele poder realmente transmitir a mensagem que ele precisa transmitir, certinho? Antes de passar para as atividades, eu estou aqui mostrando para vocês o que é a charge, então para a gente caminhar, tá? Então, a charge retrata a realidade, já falei, vou repetir. É usada em uma notícia, se origina na notícia jornalística porque tem que ter tema, reflete na imagem o posicionamento editorial do veículo, é também um texto visual, se alimenta de novidades, é uma narrativa efêmera porque a charge que tem humor hoje, graça hoje, por conta do assunto de hoje, pode não ter o mesmo impacto daqui 10, 20 anos. Certinho? Agora, outro assunto bastante interessante que a gente vai ver nesse PET 4 é sobre pressupostos e subentendidos. Gente, isso aqui ajuda demais a entender, a compreender texto, hein? E é um assunto que você precisa compreender, saber, para você conseguir, sabe, o ler entre linhas? Sabe assim, aquela questão do inferir, isso aqui pode ser que seja assim por conta daquilo que a gente leu ali atrás. Isso aqui, ó, ajuda muito na hora de você resolver uma questão do Enem. Pressupostos e subtendidos são informações implícitas, sabe o ler entre linhas? É o deduzir, chegar deduzir algo por meio de alguma pista que o texto te deu. Não expressas formalmente, ou seja, não está ali escrito, são sugeridas por meio de expressões, certo? De palavras, de termos, marcas linguísticas, por trás de um comentário. Então, você tem que compreender muito o contexto para você entender, tá certo? Cabe a nós, leitor, uma leitura proficiente. É você ler o texto e conseguir observar o entre linhas. É ir além da informação. Além, isso aqui, ó. Sabe quando você fala assim, 2 patinhos estavam na lagoa e um morreu afogado. Aí a pergunta é, quantos patinhos morreram afogados? Não, aí não tem pressuposto, não tem subentendido. O pressuposto seria, por que será que um deles morreu afogado? Não está escrito no texto, mas aí você vai buscar pistas no texto para saber o porquê será que um deles morreu afogado. Isso é pressuposto, isso é subentendido, tá certo? A informação não se encontra explícita, ela está escondida, está nas entrelinhas. Os pressupostos são de mais fácil identificação, vou mostrar para vocês por quê. Os subtendidos, a gente já deduz, pode ser, vou mostrar para vocês a diferença, certinho? Pressupostos, então. Os pressupostos são informações implícitas, adicionais. São facilmente compreendidos devido às palavras ou expressões, ou seja, as pistas estão muito presentes na frase. Então, isso permite você compreender a informação implícita. O enunciado depende dessa pressuposição. O primeiro exercício aí que nós vamos resolver vai falar de pressupõe. Olha, vocês já ouviram essa palavra? Pressupõe isso, pressupõe aquilo, né? Então, o pressuposto, ele é verdadeiro, ele é irrefutável, não tem como você contestar. Por exemplo, decidi deixar de comer carne, decidi.
O que eu entendo aqui? Se ele deixou de comer carne, é porque ele já comia carne antes. Então, tá bem explícito aqui. Dá pra gente entender muito bem. Isso é um pressuposto. Tá certo? Então, olha a outra frase aqui. Finalmente acabei minha monografia. Tá vendo esse finalmente? Isso quer dizer que ele estava tentando há muito tempo e só agora terminou. Então, esse aqui é o pressuposto. Qual é o pressuposto? O que a gente entende dessa frase aqui? Que ele demorou algum tempo para terminar a monografia, mas terminou. Quer dizer, quando essa palavra aqui nos dá pista, ó. Aqui, deixei de comer. Quer dizer que ele comia antes. Então, a pista está em algumas palavras escondidas. Outro pressuposto aqui, ó. Alunos que estudam de manhã costumam ter melhor rendimento. Aí, qual que é o pressuposto? Há alunos que não estudam de manhã. Porque qual que costuma ter melhor rendimento? Os que estudam de manhã, certo? Aí, o que a gente fica entendendo aqui nesse pressuposto? Que os que estudam em outros turnos já começam o turno cansado. E é uma lógica aí, né, gente? A gente amanhece descansado, vai para a escola e estuda. Ou amanhece descansado, liga o computador aí agora e vai tendo essas aulas aí remotas. Aí o aluno que começa mais tarde, ele se cansa com outras coisas. Mas depende de cada um, né, gente? Se o seu estudo é à tarde, você não tem que se cansar muito de manhã, né? Então vai, descansa bastante, toma um banho gostoso. Eu acho que toda hora é hora de aprender. Bom, agora vamos para os subentendidos. Nós falamos dos pressupostos. Os pressupostos nós temos nos textos pistas. E essas pistas nos levam a entender. Agora vamos ver o subentendido. São insinuações. Informações escondidas. Aqui a gente vai mais do que inferir. Depende da interpretação do leitor. Pode ser uma coisa como pode ser outra coisa. Não possui uma marca linguística, porque lá no anterior possui, ó, finalmente. Mostra que ele tentou muito. Deixei de comer, quer dizer que antes ele comia. Alunos que estudam, quer dizer que os que não estudam naquele horário não têm essa facilidade, ou seja, são as marcas linguísticas que eu chamo de pista. Agora, aqui são deduções. Vamos deduzir. Através do contexto comunicacional e do conhecimento que os destinatários têm do mundo. Podem ser ou não verdadeiros, aí vai do ponto de vista de cada um e de acordo com aquilo que você entendeu, tá certo? Por exemplo, quando sair de casa, não se esqueça de levar um casaco. Qual que é o pressuposto aqui? Que lá fora pode estar frio. Ou também pode ser assim, não, pelo que eu li no texto, é que a pessoa sempre sai e se esquece de levar um casaco. E muitas vezes o tempo pega ele de surpresa. Vocês perceberam que eu posso deduzir outros fatos? Olha aqui, ó. Já tenho a garganta seca de tanto falar. Tá certo? Qual que é o subentendido? Quero beber um copo de água. Ou eu preciso parar de falar, minha garganta tá seca. Ou já não aguento mais falar de tanto que eu falo, minha garganta secou. Então, o subentendido, gente, dá margem para mais interpretações. Lógico que você vai buscar aquela que melhor se encaixa dentro do contexto comunicacional do texto. Você também não pode sair criando a torta direita subentendidos ali, não, tá certo? Bom, aqui, ó. Você vai a pé para casa agora? Se alguém te faz essa pergunta, é porque às vezes eu quero dar uma carona. Ou é perigoso você sair agora sozinha. Ou você quer companhia? Você entendeu? Então, dependendo do contexto, eu posso subentender vários aspectos. A diferença, então, é que o pressuposto tem marca de oralidade, tem, aliás, marca linguística. E o subentendido você deduz a partir do contexto. Certinho? Então, vamos para a atividade 2, porque a atividade 1 era explicando o que era charge. Aí eu expliquei o que era charge para vocês, aprofundei. Depois aqui, ó, aqui na atividade que é pressupõe, aí eu dei uma clareada no que é pressuposto e subentendido, que ajuda muito o neném. Agora nós vamos partir para as atividades. Atividade 3. A resposta da mãe à criança pressupõe a pergunta que foi feita. Qual seria essa pergunta? O menino fala assim, ela responde, não, meu filho, você não foi baixado pela internet, você nasceu.
E que pressupõe que ele fez a pergunta? Que pergunta se ele tinha sido baixado pela internet. Então, estamos pressupondo a partir da pista que nós temos aqui na charge. Ao ler a charge, percebemos que a resposta, não, meu filho, você não foi baixado pela internet, você nasceu. Essa resposta surgiu porque a personagem deve ter perguntado: mãe, como que eu nasci? Mãe, eu fui baixado pela internet quando eu nasci? Né? Crianças antes da internet perguntariam o quê? Mamãe, foi a cegonha que me trouxe? Né? Esse tipo de pergunta é próprio de criança? Justifique. Sim, é comum. Geralmente as crianças, normalmente, que eu dei uma reforçada aqui, ó, faltou até uma vírgulazinha aqui, ficam curiosas para saber a forma como nasceram, de onde vieram. Antigamente era, né, para as criancinhas aí, antes desse bombardeio da internet que hoje traz toda a informação sem regras e sem medidas e sem cercas, as crianças eram iludidas que quem traziam elas para o mundo era a cegonha, né, gente? O que teria motivado a criança a fazer essa pergunta? O que motivou? Se ela fala baixado, essa palavra está em qual universo? No universo tecnológico, né? Da internet. Então, a criança provavelmente fez essa pergunta porque hoje todos os programas que vão surgindo por meio de computador, eles são instalados, eles são baixados, é feito um download, né? Muitas vezes a gente não fala baixou, faz um download aí, não é mesmo? Então, vou mandar para vocês esse material aí também lá na nossa sala virtual, certo? Atividade 4. Uma charge critica problemas sociais por meio do humor. O que está sendo criticado na charge mostrada? Internet e os programas de computador. Essa é a crítica. Então, lembra que charge não fala de assuntos do momento? Então, são críticas feitas dentro de assuntos que estão sendo muito discutidos hoje, na atualidade. E o que provoca humor nessa charge? A criança achar que ela foi baixada como um aplicativo de internet, né? Destaque elementos linguísticos e visuais responsáveis pelo efeito humorístico do texto. Quais são os elementos? São as gírias da internet, né? As palavras, as expressões, ó, foi usado, baixado. E o ambiente lá da chat, você vê que é um ambiente bastante virtual, a mãe bastante ali na atualidade dela, e o filho chega cheio de dúvida. Então, é tudo que você puder tirar ali da charge como imagem, como palavras, você pode colocar aqui nessa questão C. D. Você acha que o chargista conseguiu defender a ideia sobre os efeitos da tecnologia moderna? Sim, lógico. Porque ele apresentou os efeitos negativos que levam as pessoas a acreditarem em coisas também, né? Que não tem nada a ver, por meio da invasão da era digital. A era digital hoje, ela está fazendo parte da formação das pessoas na atualidade, né? Ele mostra os efeitos negativos. Uma criança que chega e pergunta para a mãe, faz uma pergunta dessa, é porque ela está super envenenada por esse meio digital aí, certinho? Bom, gente, a nossa aulinha fica aqui hoje, tá certo? A gente precisa mandar todos os pets lá no Classroom, semana 1 e 2, 3 e 4. Amanhã é o último prazo. Sábado vou fazer o levantamento da planilha e quero ver todo mundo aí com elas corrigidas, tá bom? Um abraço e que bom que vocês me acompanharam. Tchau, tchau.